que alegria estar aqui contigo. Estamos estreando o programa Ser Mulher. A partir de hoje, o nosso espaço para evidenciar quem somos e o que desejamos nós, mulheres, na diversidade de papéis que desempenhamos. Muito prazer, eu sou Marciele Scarton, mentora de mulheres, autora, criadora do Método de Realização Feminina. Te convido, desde já, a me acompanhar também pelo Instagram. É só me seguir por lá, @Marciele Scarton. Bem, para que eu possa me apresentar o meu trabalho e o objetivo desse espaço em mais detalhes, eu preciso antes te contar a história que é a responsável por eu estar aqui hoje. É a história de uma mulher que nunca sentou à mesa para fazer as refeições. Ela se alimentava sempre depois de servir os homens, em pé, sozinha, num canto mais afastado da cozinha. Eu tive contato com essa história em 2013, enquanto jornalista, a minha primeira formação, durante a produção do meu livro Mulheres do Interior. Na época, minha colega Fernanda Tomasi, coautora do livro, e eu, entrevistamos 27 mulheres com idades entre 50 e 96 anos. E conseguimos apresentar um panorama da evolução da mulher nos últimos 50 anos. Essa experiência, ela foi tão marcante para mim que ela transformou a minha visão sobre o universo feminino e também a minha postura como mulher. De tal forma que eu reuni esse aprendizado com as senhoras entrevistadas também numa palestra que eu passei a apresentar a partir de 2016. Uma palestra chamada Na Cabeceira da Mesa, Mulheres Felizes Valorizam Suas Conquistas, fazendo uma metáfora da liderança feminina conquistada com essa posição da ponta da mesa, da cabeceira da mesa. Um lugar que nós ocupamos hoje, todas nós que estamos aqui nessa conversa, nessa conexão, todas nós ocupamos sempre que desejamos, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa. Durante esse trabalho, ao ter contato com essa e outras comoventes histórias reais das mulheres do passado, eu identifiquei 7 questões que para essas mulheres do passado, mulheres como nossas avós, como nossas mães, muitas vezes, eram questões negadas. Eram ou direitos negados ou questões que sequer passavam por suas cabeças. Enquanto que para nós, mulheres atuais, são aspectos tão naturais quanto respirar. E eu passei a incentivar as mulheres a praticarem essas 7 questões nessa palestra. Ao final das apresentações, as mulheres vinham conversar comigo muito identificadas com as histórias, muitas vezes até emocionadas. E elas passaram a me pedir uma continuidade, né? Elas começaram a me solicitar um suporte, um atendimento para que eu orientasse elas a implementar essas questões, a colocar em prática efetivamente em suas vidas isso que eu incentivava elas a fazer na palestra. Então, eu me vi diante do que hoje eu considero um chamado da minha missão de vida e passei a estudar de forma autodidata entre 2016 e 2019, devorando muitos livros e conteúdos sobre desenvolvimento pessoal e sobre o universo feminino e culminando na minha formação em 2019 como coach criacional e analista de perfil comportamental. Fiz essa formação em Vitória, no Espírito Santo, junto ao IGT International Coaching, que é o Instituto Jerônimo Temel de Coaching.
Então, quando eu retornei com esse aprendizado, eu passei a entregar para as mulheres o que elas me solicitaram durante alguns anos, que era esse atendimento, para que eu efetivamente auxiliasse, conduzisse elas a implementar em suas vidas, em suas rotinas, esses 7 aspectos, essas 7 conquistas. E por que eu deveria ensinar, conduzir as mulheres a praticar em suas vidas conquistas? Algo que eu havia percebido que para nós mulheres atuais é algo natural. Nós já nascemos com essas questões, diferentemente das mulheres do passado. Como eu falei, para elas eram aspectos negados, questões proibidas. Mas nós, mulheres atuais, temos essas questões incorporadas na nossa vida. Ou deveríamos ter, porque elas estão à nossa disposição. Então, a minha palestra e o meu trabalho como coach, como mentora de mulheres, passa por conectar as mulheres com essas questões que elas têm à sua mão, se elas quiserem. E todo esse trabalho que eu passei a desenvolver, ele teve a seguinte motivação. Estando em contato com essas histórias das mulheres do passado, eu comecei a me questionar por que nós, mulheres atuais que nos consideramos tão evoluídas, em relação às mulheres do passado, muitas vezes, nos encontrávamos muitas vezes descontentes, desconfortáveis com questões da nossa vida, estressadas, angustiadas, insatisfeitas. Comecei a me perguntar o porquê dessa insatisfação feminina se nós havíamos conquistado tanto. E foi então que eu percebi, ao observar a minha vida e a vida das mulheres do meu entorno, do meu convívio, que nós, apesar de termos essas conquistas à nossa disposição, nós estamos escolhendo deixá-las de lado. Nós estamos desperdiçando essas conquistas. Pela correria dos dias, pela formatação da nossa vida, muitas vezes por pressões sociais, mas principalmente pela nossa escolha. Nós estamos abrindo mão dessas 7 questões. Porque hoje, diferentemente das mulheres do passado, se nós desejarmos, no momento que a gente quiser, a gente pode desfrutar desses 7 aspectos. E esse espaço passa a ter esse objetivo, é inaugurado com esse objetivo, para que eu possa plantar essa sementinha em você também, para que eu possa te incentivar a priorizar na tua vida esses 7 aspectos, essas 7 questões. Claro que ao longo dos nossos encontros eu vou te contar quais são esses 7 aspectos, essas 7 conquistas. Mas para começo de conversa, eu quero te falar sobre a maior de todas as conquistas femininas, a mais importante dessas 7 questões. Quando eu falo nessa que eu elejo como a maior de todas as conquistas femininas, eu tenho certeza que passa pela tua cabeça algo relacionado ao direito de trabalhar fora de casa, de termos a nossa independência, de termos a nossa liberdade financeira. E sim, essa é uma das 7 questões e é uma conquista gigantesca. Só que a mulher, ela estava numa posição tão inferior ao homem na sociedade que para chegar a essa gigantesca conquista do mercado de trabalho, ela precisou antes conquistar, batalhar por outras 2 e mais essenciais questões. E nesse momento, eu vou te falar qual é a maior de todas elas, a principal, o nosso direito de desejar. Repito, sem sombra de dúvidas, a nossa maior conquista,
foi o direito de desejar. Sem sombra de dúvidas, a maior conquista feminina. No passado, as mulheres não podiam desejar nada em relação ao seu cotidiano, às suas vidas, muito menos em relação à sua sexualidade. As mulheres, elas entendiam muito cedo na vida que elas tinham vindo para esse mundo para servir os homens. Na sua família de origem, na qual elas haviam nascido, elas trabalhavam desde muito cedo na lida doméstica, na roça. Meninas com 6 anos, 6 anos de idade, iam para a roça, de pés descalços, caminhando sob a geada. Com 10 anos, meninas cozinhavam, faziam as refeições para famílias inteiras, que eram numerosas, todas com mais de 10 pessoas. A maioria das meninas do passado, as suas avós possivelmente, sequer puderam desejar, na infância, ter uma boneca, como nos mostra numa imagem que está registrada no livro e que eu vou mostrar para vocês, a Dona Ledaci. Como ela fazia das espigas de milho as suas companheiras. A maioria das mulheres do passado pôde externar um único desejo na vida, que foi o desejo de casar e ser feliz, porque casar era uma regra. E era um desejo que se realizava em parte, porque, como eu disse, casar é uma regra. Agora, ser feliz não necessariamente precisava fazer parte desse pacote. Se elas não podiam desejar nada sobre suas rotinas, sobre o seu matrimônio, não podiam nem escolher o marido, porque os casamentos eram arranjados, vamos imaginar, então, sobre a sua sexualidade. Como era essa questão? Eu gostaria de ler uma frase que é muito emblemática nesse sentido para vocês, que é uma frase da Dona Odila. A Dona Odila nos diz assim: a menstruação, vejam bem, a menstruação era como o sexo e a gravidez, ou se olhar no espelho, admirando o próprio corpo, tocar nele. Era algo errado, um pecado, inconcebível em nossas cabeças. E hoje, quanta diferença! Nós, mulheres atuais, desejamos a todo momento. Eu costumo dizer que nós desejamos tal qual nós respiramos, porque nós estamos a todo momento desejando, respirando e desejando, respirando e desejando. É muito difícil uma mulher se dispor a fazer algo que não esteja relacionado aos seus desejos, desejos que ela tem para si ou para as pessoas que ela ama, porque as mulheres têm disso também. As mulheres muitas vezes desejam mais para aqueles que elas amam do que para si próprias, mas isso é um assunto para outro programa. Então, nós desejamos a todo momento. E o que nós fazemos com esses desejos? Nada. Muitas vezes, nós não fazemos nada com esses desejos. E é nesse sentido que nós estamos desperdiçando essa gigantesca conquista feminina, a maior de todas elas, o nosso direito de desejar. A gente deseja, e vai deixando esses sonhos, esses desejos, esses objetivos para depois, para quando der, para quando sobrar tempo. E esse tempo nunca sobra. A gente deixa os nossos sonhos, os nossos desejos para depois que a gente formar, depois a gente deixa para depois que tiver os filhos,
para quando os filhos crescerem, para quando eles se formarem. A gente vai deixando depois. E a gente deixa muitos desejos para quando a gente se aposentar. A gente ouve muito as pessoas, e em especial as mulheres, falando isso. Ah, quando eu me aposentar, eu tenho algumas coisas que eu quero realizar ainda. Não importa o momento da vida, a gente sempre vai deixando alguns ou muitos desejos para depois. Às vezes, a gente vai deixando os nossos desejos para quando o cenário econômico melhorar ou para quando a pandemia passar. É sempre um postergar de desejos. E a gente precisa reverter esse quadro para que a gente possa honrar essa importante conquista feminina. Porque as mulheres que vieram antes de nós, elas tiveram de travar algumas batalhas, algumas verdadeiras batalhas, para que a nossa vida tivesse a condição que tem hoje. Para que a gente se encontre nesse patamar tão superior de poder desejar e bater no peito e realizar os nossos desejos. Muitas dessas mulheres tiveram de travar batalhas para poderem se sentar à mesa e fazer suas refeições. Então, nós temos o dever de honrar essa história e de parar de desperdiçar essa conquista. E como que a gente faz isso? Primeiramente, é nos conectando com os nossos desejos. É muito comum, no final de cada ano, a gente fazer aquela listinha de desejos para o ano novo. Às vezes a gente faz na nossa cabeça, no nosso coração, às vezes a gente até anota, uma série de desejos ou pedidos para o ano novo. E a gente esquece. Se a gente anota, às vezes a gente perde, coloca numa gaveta, nunca mais revisita aqueles desejos. E eles vão ficando esquecidos. E o meu papel, primeiramente, dentro do método de realização feminina, é conectar as mulheres com os seus desejos. Então esse é o meu convite inicial para vocês. Ao longo dos programas, das nossas conversas aqui na TV Cidade, eu vou ir falando para vocês de todas as 7 conquistas. Mas eu quis iniciar por essa, para que vocês possam refletir, para que vocês possam pensar. Quais são os seus desejos? Nesse momento, qual é o teu desejo prioritário? Ou quais são os desejos que você deixou para trás, que estão esquecidos? Às vezes, são desejos que ano após ano, naquela listinha de final de ano, se repetem e nunca se realizam, nunca se concretizam. E existe método, existe uma forma, ou várias formas, várias técnicas, ferramentas que a gente pode utilizar para atingir esses nossos objetivos, para transformar os nossos desejos em realizações, para que a gente possa concretizar, materializar eles na nossa vida. E por que eu estou te convidando a refletir, a pensar sobre os teus desejos? Porque dentro do método que eu trabalho e incentivo as mulheres a praticarem, a gente trabalha com ação, com movimento. Então, nessas nossas conversas, vai ter muita reflexão. E essa reflexão, ela envolve muito sobre o desenvolvimento feminino, desenvolvimento pessoal e profissional direcionado para mulheres, sempre costurado com as histórias das mulheres do passado. Vou estar sempre fazendo essa costura, trazendo esses exemplos para vocês, para inspirar vocês. Então vai ter bastante reflexão, mas precisa ter ação, porque a minha missão é conduzir as mulheres a alcançarem os seus objetivos, a realizarem os seus sonhos, e para isso a gente precisa de movimento. Então o primeiro passo é que você pense, se conecte aí com os teus desejos,
com questões que foram sendo deixadas para trás. Porque no nosso próximo encontro eu vou te mostrar quais são os principais erros que nós cometemos e que nos impedem de andar na direção dos nossos objetivos, dos nossos desejos. Além disso, vou te passar quais são os elementos para que tu possa realizar os teus objetivos. Então, são duas questões. Primeiro, a gente tem que entender o que a gente está fazendo de errado, quais são os erros que nós estamos cometendo. E um segundo passo é, ok, entendi o que eu estou fazendo de errado, agora eu preciso saber qual é o caminho certo, quais são as ações que eu preciso incorporar, que eu preciso tomar na minha vida para atingir os meus objetivos. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa primeira conversa, desse nosso primeiro encontro. Para mim, foi um grande prazer. Te espero na próxima semana. Até lá!